Bom, e no Supremo, nesta sexta-feira, teve início o julgamento da ação que contesta a resolução de 2022 do TSE, que permite à Corte Eleitoral excluir conteúdos falsos da internet, mesmo que ninguém tenha solicitado. Na análise, que ocorre por meio do plenário virtual, o relator, ministro Edson Fachin, rejeitou os pontos levantados pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para o PGR, a medida desrespeita prerrogativas do Ministério Público e viola a liberdade de expressão. Fachin já foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Os ministros têm até o dia 18 de dezembro para publicar o voto no sistema do STF. Alexandre Garcia, dou as boas-vindas a você nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro. Vale lembrar que essa regra, Alexandre, foi estabelecida 10 dias antes do segundo turno das eleições de 2022 e o Procurador-Geral da República, à época, Augusto Aras, também argumentou que essa possibilidade de suspender perfis e contas nas redes sociais por parte dos ministros do TSE poderia configurar censura prévia, algo que nós bem sabemos é proibido pela nossa Constituição Federal. Muito boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, Piotr. Olha só, essa regra não foi estabelecida pelo Poder Legislativo, foi estabelecida pelo Poder Judiciário. Como assim? Não foram os representantes do povo brasileiro que fizeram essa lei. Que essa lei, e me parece, né, eu sou leigo em direito, mas eu sei ler, eu sou alfabetizado, e a Constituição Cidadã é muito fácil de ser lida. Artigo 220 da Constituição diz que não haverá qualquer tipo de censura, né? E parece que o órgão de censura, eu lembro que no tempo do governo militar o órgão de censura funcionava no Ministério da Justiça, né? Agora vai funcionar no TSE. O TSE vai ser o órgão de censura para saber o que pode e o que não pode ser dito numa campanha eleitoral, né? Ser dito por um eleitor que postar alguma coisa lá, né? Não, parece que não entenderam que a praça pública foi transformada em universo digital. É nesse universo digital que as pessoas dizem de tudo, né? Meu Deus, não querem dar liberdade para as pessoas dizerem de tudo? Deixa que as pessoas decidam o que deve receber, ser crível ou não. É tão simples. Agora estão dentro do George Orwell, 1984. É isso que está acontecendo. Piano, piano, va lontano. Pouco a pouco. Ninguém faz isso tudo de uma vez só. Estão fazendo pouco a pouco. Daqui a pouco a gente vai descobrir que eles já pisaram no nosso jardim, já mataram o nosso cachorro e já cortaram as nossas cordas vocais, já levaram a nossa garganta, como diz o nosso poeta. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O STF, então, começou a julgar hoje essa regra, essa resolução que foi estabelecida pelo TSE lá no ano passado, que permite a exclusão, a retirada de conteúdos na internet, mesmo que ninguém tenha solicitado. E como bem disse o Alexandre Garcia, né, Ana, essa foi uma regra que não foi elaborada pelo Poder Legislativo, e sim pelos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, mestres, Alexandre, Augusto. Muito boa noite à nossa audiência. Que bom fechar a semana com vocês, né? Apesar das notícias, olha que brilhante a capa do mestre, mais um mestre Guzzo, né? Silêncio, porque é isso que nós estamos vivendo. Absolutamente a era do silêncio, a era da mordaça, a era da proibição de qualquer debate. O Alexandre sempre lê aqui, né, a nossa Constituição, o artigo 5º, o 220. Eu vou deixar, então, que outro Alexandre, agora o de Moraes, fale sobre isso tudo, essa aberração que estamos vendo, que é na ADI 4451, né, onde ele diz que o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. E aí o Alexandre de Moraes ainda fala, ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. O que acontece, Paulo, é que estamos diante de um Estado babá.
que quando viu o despertar político da população nos últimos 4, 5 anos, ele agora falou, opa, peraí, essa gente pensando demais, debatendo demais, questionando demais, falando demais, é preciso amordaçar. A verdade é essa, nua e crua, para todos nós vermos. A esperança que temos é a volta de um possível protagonismo do Congresso, observando tudo isso, né? Esse monstro sem freios que se tornou esse judiciário, o Supremo, essa composição do Supremo Tribunal Federal, que insiste em colocar o dedo e as canetas nas prerrogativas do Legislativo. A esperança é que o Congresso resolva retomar esse protagonismo importante, já que ali estão, de fato, os representantes diretos do povo. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero aproveitar para trazer aqui um dos argumentos do ministro relator Edson Fachin, que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Ele disse o seguinte: ele defende que o direito à liberdade de expressão, aspas aqui, pode ceder quando ela for usada, entre aspas, para erodir a confiança e a legitimidade da lisura político-eleitoral. Está aí um trecho da defesa, da justificativa do ministro Edson Fachin para a manutenção dessa regra do TSE. Quer dizer, uma liberdade de expressão que pode ceder, uma liberdade de expressão relativa. Será que é isso? Vamos lá. Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Ana Paula, Alexandre, a nossa audiência. Eu vou trazer o argumento do ministro Fachin, então, para a realidade que nós estamos. Quando a liberdade de interpretar a Constituição do Supremo Tribunal Federal for usada para erudir o poder constitucional do Congresso Nacional, este sim, de fazer leis, é o quê, então? Eu posso usar o mesmo argumento dele contra o Supremo, contra o ativismo do Supremo, contra a lógica do Supremo que ele acha agora que pode legislar. Eu já disse aqui que dentro da lógica institucional, se o Supremo vê que a lei, neste momento, pode estar defasada, no entendimento, tudo bem, entendimento as pessoas podem ter. Se tivesse um apreço institucional, um apreço pela Constituição, chamaria o Congresso e dizia assim, olha, essa lei aqui não consegue conter este momento atual. Ou vocês olham para isso, porque senão a gente não vai saber como julgar certas situações. Eu estou imaginando aqui uma situação hipotética, tá? Mas, no mínimo, o Supremo deveria chamar o Congresso. Não interpretar a lei a ponto de erodir a relação dos três poderes, a ponto de erodir a previsão constitucional de que os poderes têm que viver independentes e harmônicos entre si. O Supremo está reinterpretando a lei da liberdade de expressão. E quando digo está reinterpretando, porque ela serviu até outro dia. E este não é um momento tão diferente na história do país que seja necessário mudar a interpretação da lei de liberdade. Nós não passamos por uma revolução, nada disso aconteceu. O que estamos tendo agora, sim, temos o fenômeno das redes sociais, mas as redes sociais já vêm de bons anos. O que mudou do ano passado para cá, a ponto de o TSE se julgar no direito até de reinterpretar a liberdade de expressão? Reativar a censura, como disse aí o Alexandre. É uma flagrante ofensa à Constituição. Mas também, vamos lá, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador. Porque aqui o TSE está dizendo que o PGR está dizendo não faz sentido. Ele está dizendo, isso é uma prerrogativa minha. Não, nós podemos julgar aqui, pega de baseada, tudo isso aqui não pode, então a gente vai lá e derruba. Derrubar é cancelar, tá? Para usar um verbo mais... Mas é uma ofensa ao Congresso, como eu já fiz menção aqui. E só pegando o trecho que a Ana fez, essa mania, essa insuportável mania de tutela do cidadão, que normalmente governos de esquerda têm, mas a gente está vendo agora o Supremo Tribunal Federal achar que precisa tutelar o cidadão brasileiro, que ele não tem competência e capacidade de julgar por si próprio, que ele precisa ser protegido. Protegido por quem e do quê? Qual é exatamente a extensão do perigo? E por que você acha que as pessoas não têm capacidade de interpretar o que está acontecendo? É muita pretensão. Mas essa pretensão vinda do Supremo é uma arbitrariedade contra a Constituição.
Augusto Nunes, muito boa noite. Quero trazer um outro trechinho aqui do voto do ministro relator Edson Fachin, quando ele disse o seguinte, para justificar a manutenção dessa resolução que ampliou aí os poderes dos ministros do TSE. Ele disse que não extrapolou poderes do Legislativo, por exemplo, porque, aspas, foi exercida nos limites de sua missão institucional e de seu poder de polícia, fecha aspas, considerando a ausência de normas da lei das eleições sobre a proliferação de notícias falsas. Qual é o limite do poder de polícia, Paulo? Pois é. Qual é o limite? E por que eles acham que estão certos? É porque não há nada acima deles. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu amigo, grande Alexandre Garcia, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Um voto monocrático que tem sido discutido agora é perigoso. 3 ministros julgando com estes critérios são alguma coisa muito pior. Olha só. Carmen Lúcia é órfã profissional, né? Ela ouvia o pai era sensato, ela votava bem. O pai morreu, ela passou a ouvir o Pavão de Tatuí, que era o decano, o Celso de Mello. Começou a votar de maneira estranha e aí passou a ser filha adotiva do Gilmar Mendes, a coisa desandou. A mulher que disse, cala a boca, já morreu, vota agora pela censura. Primeiro ela fez um estágio na censura com prazo de validade. Agora ela já não se preocupa mais com isso. Edson Fachin, esse cara inventou a lei do CEP, tirou o Lula da cadeia. Eu, se faço uma coisa dessa, eu passo um tempo em retiro para que não lembrem de mim, porque já é uma audácia e tanto. Ele continua. Aí, é ele que descobriu que a maior fonte de fake news endereçadas a brasileiros era a Macedônia do Norte. Eu ainda estou tentando achar no mapa a Macedônia do Norte, mas ele já sabe o que acontece lá. Você junta. E a Alexandre de Moraes, de novo, poderia desmoralizar o voto dele, citando trechos de livros que ele escreveu, e chamando alunos, ex-alunos dele, que ouviram o contrário. O que falta a essa ditadura do judiciário é um pouco de audácia, por incrível que pareça, porque é uma ditadura envergonhada. O que eles tinham que dizer é o seguinte, olha aqui, está censurado aí qualquer texto que a gente que não seja favorável a gente. Pronto. Tinha que dizer, como o general Costa e Silva disse para a Condessa Pereira Carneiro, dona do Jornal do Brasil, nós não queremos crítica construtiva, queremos elogio mesmo, seja sincero. O que eles querem, olha só, 3 pessoas acham que sabem que é verdade e mentira e tentam tutelar, é isso mesmo, disse o Alexandre, os brasileiros. Eu não admito que esse pessoal decida por mim, deixa que eu erro sozinho. Não dou a eles o direito de achar que uma resolução vale mais que a Constituição. Eu quero que eles julguem os processos que vão se acumulando e acumulando poeira também nos gabinetes, trabalhem mais, viajem menos, descansem menos, ganhem menos dinheiro por fora e façam o seu papel. Eles não têm nada que nós não tenhamos. Pelo contrário, aqui nós somos muito mais sensatos que essa turma toda aí. Mas não tem voto. São funcionários públicos. Entraram na corte por um voto do presidente da República, que está geralmente quase sempre retribuindo um favor, algum favor. Não tem legitimidade, não tem representatividade, não representam ninguém, além do que eles próprios pensam. Portanto, é hora de silenciar, né? A Ana tem razão, o Congresso precisa reagir. Mais que o Congresso, o povo precisa aprender que é ele quem determina o futuro do país.